corretor de imóveis que, se pudesse, andaria com um gerente a tiracolo ou contrataria um gerente só para você, só para te ajudar a tomar decisões. E você precisa de ajuda das pessoas para tomar decisões, então você precisa assistir esse vídeo. Eu conheço muitos profissionais que possuem aí um certo medo de tomar decisões, e quando esses profissionais tomam decisões, eles ainda ficam pensando assim, ó, será que eu fiz a escolha certa? Será que se eu não tivesse escolhido outro, não seria melhor? Por um acaso você é esse tipo de pessoa? Ou conhece alguém indeciso, que tem muita dificuldade para tomar decisões? Talvez você também já tenha se deparado com algum cliente seu que não consegue escolher, que não consegue tomar decisão, tá ali na mesa, não sabe escolher, precisa da tua ajuda também. Eu sou a Melissa Tagliaferri, eu sou especialista em leitura corporal e comportamental e eu ajudo você que é corretor de imóveis ou também é um vendedor de outra área a faturar 5 vezes mais decifrando pessoas. E se você gosta de entender de gente, eu já vou logo pedir para você aqui, ó, curtir o meu canal, se inscrever, ativar o sininho, visitar minha página no Instagram e no Facebook, compartilhar com os colegas do mercado que também precisa desse tipo de crescimento, desse tipo de conhecimento. E esse é o primeiro e único canal que é especializado no comportamento do seu cliente, totalmente focado no mercado imobiliário. Mas se você vende um outro produto e serviço, também vale muito a pena conferir. Afinal de contas, nós estamos falando de vendas, de gente. E eu quero falar também que esse foi um tema proposto por um dos nossos alunos. E se de repente você também tem algum tema que gostaria de se aprofundar mais, mande aqui para o canal Corretor de Outro Nível, deixa nos comentários que nós olhamos com frequência e vamos tentar resolver isso aí para você. Vamos lá. Por que será que para algumas pessoas é tão difícil fazer uma escolha? É tão difícil escolher entre uma coisa e outra? Então, e como é complicado tomar decisões, não é mesmo? Você já se pegou pensando sobre isso? Talvez seja uma dessas pessoas ou sempre se depara num atendimento com um cliente assim. Se isso se encaixou com a tua rotina, presta atenção nesse vídeo que eu vou explicar algo e pode ser que facilite muito as suas vendas. Tem um post lá no meu Instagram onde eu falo sobre isso. Você pode até dar uma conferida lá. É esse post aqui, ó. E lá no post eu falo que é da sua prisão mental, que pode acabar com você e tirar um pedacinho da sua coragem todos os dias. É muito comum encontrar pessoas que possuem uma vida cheia de problemas, mas não sei se você já parou para perceber que tem gente que gosta de viver assim. São pessoas que se orgulham dos seus problemas. Eu conheço alguém que disputa com outra pessoa, com quem sofre mais. É sério, gente. Se você chegar e dizer que tá com uma dor, uma falta, essa pessoa que eu conheço vai sempre disputar e provar que ela possui muito mais. Inclusive, se você é do perfil chama, fique bastante atento a isso, pois esse perfil no qual eu também faço parte, eu também tenho, ele precisa de muita atenção. Então, é algo que faz parte do perfil comportamental também, tá bom? Mas vamos lá. O importante é você entender se você se comporta assim, se o seu cliente também se comporta assim. De um lado, a ideia é que você se veja e organize isso dentro de você. Do outro lado, se você caso encontrar um cliente dessa forma, vai saber exatamente como ele funciona, suas dores, recursos e vai conseguir entendê-lo com mais eficiência. Eu consigo te dar uma explicação para isso. Logo acima, eu falei sobre um perfil, que o interessante é você perceber que tudo soma. Perfis comportamentais, traços de caráter, tipologias de personalidade, enfim. Aqui no meu canal eu vou trazer tanto conteúdo que realmente vai deixar você expert em pessoas. Mas nesse vídeo aqui específico, eu vou falar sobre 5 traços de caráter e eu vou dizer qual deles é o mais indeciso. E esse traço é o traço de caráter rígido. Os rígidos, eles são muito mais indecisos que os outros traços. Vamos deixar claro aqui, ó. Nós estamos falando de pessoas indecisas, tá? E não de pessoas inseguras. São duas coisas totalmente diferentes. As pessoas indecisas, elas têm dificuldade de escolher entre 2 ou mais opções. Já as pessoas inseguras têm medo de escolher e depois que escolhe, ela tem medo de seguir em frente com aquela escolha que ela fez.
Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre pessoas indecisas, que têm o traço de caráter que a gente chama de rígido. Quem está me acompanhando aqui, provavelmente, já ouviu falar que existem 5 traços de caráter na nossa mente, que foram traços descobertos por um psicanalista chamado William Reich, que descobriu que as pessoas possuíam comportamentos iguais e traços característicos do corpo iguais nesse comportamento. Ele fez um estudo muito aprofundado disso e evoluiu o sistema de autoconhecimento. Cada um desses traços são formados por uma fase desde lá da barriga da mãe e vai até os 5 anos de idade, enquanto o sistema nervoso está sendo mielinizado. Cada traço de caráter vai mudando a mente com um jeito específico de funcionar e também automaticamente vai mudando o corpo para que a pessoa que consiga se comportar na vida agindo, pensando e sentindo de um jeito que ajuda essa pessoa a evitar uma dor existencial desse traço. Importante aqui é ressaltar que quando eu falo sobre uma dor, entenda que é algo que essa pessoa na primeira infância sofreu, virou um trauma, então toda vez que ela passar por isso, ela vai sentir uma dor, mas toda vez que essa pessoinha teve uma dor, ela desenvolveu um recurso para passar por cima dessa dor. E nesse vídeo, eu não vou explicar cada um dos traços de caráter, tá, gente? Inclusive, você pode dar uma olhada nos outros meus vídeos do YouTube, que eu falo bastante coisa. Por isso é importante você estar inscrito lá no meu canal, aqui no meu canal, e ativar o sininho para você receber as informações, porque toda semana tem uma explicação. E eu garanto que o que eu passo aqui no YouTube vai fazer um grande sentido para você. Agora, se você não tá mais se aguentando e quer saber mais novidades, lá no meu Instagram também tem um link para você fazer parte do grupo do Telegram, onde quase diariamente eu posto dicas interessantes, tá? Mas eu vou dar um resuminho aqui, ó, das dores de cada traço, para que você consiga entender por que os rígidos, eles são mais indecisos. O esquizoide, ele é o primeiro traço de caráter que ele se forma durante a gestação. Tipo assim, ó, do parto até o primeiro mês de vida. E a dor existencial dele é a dor da rejeição. O esquizoide, ele morre de medo de ser rejeitado. O traço oral é o segundo traço e ele se forma durante o processo da amamentação. E a dor desse traço é a dor do abandono. Os orais morrem de medo de serem abandonados. E antes que eu esqueça, vamos fazer um alinhamento por aqui, tá? Por favor, os nomes eles são extremamente técnicos e científicos, né? Não se trata de distúrbios ou patologia, tá? Então não se assusta quando eu mencionar aqui o nome psicopata, tá bom? E isso não tem nada a ver com o filme que você vê por aí, tá? São nomes que foram dados para esses traços por pesquisadores e nós estudiosos optamos por manter fiéis a essas referências científicas, até como forma de honrar o esforço deles e dar vida para descobertas tão importantes como a de William Reich e Alexander Lowen. Esse conhecimento, ele nos permitiu desenvolver técnicas e ferramentas inéditas no mundo e poder compartilhar aqui com você um conhecimento científico como esse, com uma linguagem acessível, não tem preço. Eu gosto sempre de repetir sobre os nomes que não são nada engraçadinho, tá bom? Que são coisas sérias, porque todos os dias tem pessoas novas aqui no canal assistindo o meu conteúdo e eu não quero deixar com que essas pessoas se assustem com os nomes, até mesmo porque o terceiro traço que se forma durante a fase em que a criança começa a fazer suas primeiras interações com o mundo além da mãe é o traço de caráter psicopata. E esse nome, quando a gente vê no filme, nós sabemos sobre a finalidade dele, né? Chega até a nos assustar. Mas eu não quero que você compare aquele psicopata com esse daqui, com um dos filmes. Eu não quero que você se assuste, porque lá nos filmes eles são pessoas ruins, né? E aqui eles não têm nada de ruim. Pode acreditar em mim. E voltando aqui a falar sobre a indecisão, os psicopatas não têm nada de indeciso. Talvez eles, tipo assim, não sejam zero indecisos, tá bom? Comparado aos outros. E se você estiver anotando aí as dores existenciais, a dor do traço de caráter psicopata é a dor da manipulação. Os psicopatas, eles têm de tudo para não serem e não se sentir manipulados, tá?
Depois do psicopata, o quarto traço que se desenvolve é o traço de caráter masoquista, que, repetindo, não tem nada a ver com a patologia, nem o nome dos filmes, tá? O traço do masoquista, ele se desenvolve na fase em que a criança está saindo das fraldas. A mielinização do sistema nervoso está chegando lá na região do esfíncter, lá embaixo. E a dor existencial do masoquista é o de se sentir humilhado. Quando a mielinização do sistema nervoso chega nessa região, ela está quase ali na fase final já da mielinização, tá? Mas ela precisa depois avançar um pouco mais. E quando ela vai avançar, ela chega ali na região da sexualidade. É nessa fase que o caráter rígido se desenvolve. E eu vou dar aqui mais detalhes de como ele se desenvolve, como ele molda o corpo e a mente da criança. Então faz com que essa criança seja uma pessoa tão indecisa depois que ela cresce, tá? Mas só que antes de explicar por que os rígidos são indecisos, nós vamos entender aqui rapidinho por que os outros traços não são, ou pelo menos, não são muito mais indecisos comparado ao rígido, tá? Eu vou pôr aqui em ordem de mielinização, tá? Para que você consiga gravar mais rápido. Vamos lá. Primeiro são o esquizoide, que eles não são indecisos. Eles têm uma dificuldade de conectar o mundo imaginário que eles criam na cabeça deles com o mundo real. Se ele determinou que ele vai comprar algo, ele vai sair atrás desse algo porque foi determinado isso. E quando ele encontrar, ele vai comprar e vai trazer para casa. Pois eles já saem com a decisão tomada do que eles vão comprar. Os orais também não são indecisos. Na verdade, eles querem sempre mais. A tendência de querer a outra opção também é muito grande. Então, eles não ficam mudando de opção. Na dúvida, eles ficam com a opção A e a opção B. Entende como é que funciona? Quando eles escolhem, quando eles querem uma coisa, eles querem mais daquela opção. Então, não é uma só. Então, eles não são indecisos. Eles pegam os dois das opções que eles querem. No começo, eles ficam com medo de escolher uma só e ficar com menos. Mas depois, eles percebem que pode ter muito mais daquela opção que eles escolheram. Aí, a dúvida acaba. Para quem já entende um pouco sobre o oral de excesso e o oral da falta, o oral de excesso quer as duas coisas, tudo junto. Sabe quando você não aguenta comprar um só? Você quer comprar tudo? O oral da falta vai querer sempre a opção que não tem. Mas esse caso não chega a ser uma indecisão. Já no caso dos psicopatas, a indecisão é zero. Eles fazem escolhas racionais de forma fria e sempre pensando em sair ganhando, tá? E então, ele sempre vai buscar a opção em que ele saia ganhando e que, por exemplo, vamos fazer uma conta rápida aí, né? Ele pensa assim, ó, o que ele ganha, o que ele perde, de que ele ganha, para que ele perde. Ele ainda consegue pensar nisso a curto, médio e longo prazo. Eles são decididos e ganhar, e o que ele vai ganhar, ele vai comprar algo que ele sempre vai ganhar. No caso do masoquista, ele sempre vai escolher a opção de sempre. Entre o novo de sempre, ele sempre quer o de sempre. Entre o desconhecido e o conhecido, vai sempre querer o conhecido. E por mais que as opções sejam todas novas, ele vai buscar que pareça mais com a segurança. O que ele já conhece. Eu já conheço mais ou menos isso, eu vou ficar com isso. Como eles querem segurança, eles têm um critério muito claro para escolher. O que é o que deixa mais seguro, né? O que me deixa mais seguro? É a opção B? Pronto, então é a opção B. Agora, quando a gente fala dos rígidos, o jogo é completamente diferente quando o assunto é decidir e escolher. Eles são muito indecisos, principalmente porque eles enxergam o mundo de uma forma triangular. Os rígidos não pensam na opção A ou opção B, eles sempre pensam na A e na B. Eles não querem ficar só com uma opção, porque eles foram programados para viver assim, mantendo sempre um plano B, por causa da dor existencial dele, que é da traição, da exclusão, que já está registrado no sistema nervoso dele. O rígido é o último traço de caráter, e nesse processo de formação da mente e do corpo, quando a mielinização já está chegando lá no fim da medula, lá embaixo, lá no fim da medula. Sabe a coluna vertebral? Os traços, eles fazem esse caminho, ó, até lá embaixo, de acordo com a formação da mielinização. E quando chega lá no último, lá embaixo, na coluna mesmo, o rígido, nessa parte no sistema nervoso, que a criança percebe uma energia nova, que é a energia da sexualidade.
E quando a criança percebe essa energia, ela também percebe que as pessoas vivem em pares. Ela vê que todo mundo tem o par, menos ela. Olha só que interessante. Você vai entender por que os rígidos são tão indecisos e para você entender principalmente o motivo para que eles são indecisos, tá? A criança percebe uma energia nova no corpo dela e vê que todo mundo tem o par, menos ela. Então ela precisa procurar um par para si. Só que quem que é a pessoa mais próxima e confiável e interessante para ela conseguir o par? Um par. É o pai ou a mãe. A menina se conecta com o papai, porque ela é a princesinha do papai, faz dele o seu par, o seu príncipe. E o menino se conecta com a tua mãe, virou príncipe da mamãe e faz da mãe o seu par, a tua princesa. Só que a mamãe tem o papai e o papai tem a mamãe. Então isso não é bem um par, né? E daí Freud chamava de triângulo de Édipo. A história de Rei de Édipo é muito interessante. Eu vou gravar um vídeo aqui explicando por que tantos psicólogos falam sobre a lei de Édipo. Você também pode pesquisar por aí, tá? Mas um dia eu vou gravar sobre isso. Para você entender bem o motivo da indecisão dos rígidos, você precisa entender bem esse triângulo. Vamos para um exemplo de uma menina muito rígida. Olha o que ela imagina, uma rígida. Ela construiu na cabeça dela uma relação ímpar com o pai. Só que o pai dela já tinha um par, que era quem? A mãe, a esposa. Olha o triângulo que a criança coloca na cabeça. E ela, nesse triângulo, ela aponta mais fraca. Por quê? Porque o pai vai escolher a mãe sempre, né? Não tá no controle dessa criança, né? Ele diz que eu sou princesinha do papai, ele diz que eu tô com o papai, mas quando ele vai fazer carinho, ele faz na mamãe, e quando ele vai dormir, vai se deitar, ele vai se deitar com a mamãe. E aí ela se sente excluída, como assim, né? Aí ela entende o que é esse sentimento da exclusão, da troca, da traição, né? Foi exatamente assim o sistema nervoso que ela registra essa dor. Então, entendendo a dor existencial dos rígidos, eles se sentem traídos, excluídos daquela reação triangular. E para tentar evitar essa exclusão, essa traição e não perder de novo, a mente dessa criança ganha um formato competitivo, ágil, proativo, e o corpo se enrijece, se aperfeiçoa e se beleza para que da próxima vez essa criança, quando ela tiver uma relação triangular, embora ela seja mais bonita, ela seja rápido, forte, atraente, mais interessante. Mas olha só, ela não registrou que as relações triangulares são risco. Ela registrou que as relações triangulares, ela não pode ser a ponta mais fraca, tá bom? Então, quando uma pessoa rígida está em uma relação, seja amorosa, profissional ou comercial, ela sempre acha que a outra pessoa tem uma outra opção além dela. E isso faz ela morrer de medo de ser trocada por essa pessoa ou excluída dessa relação triangular. Será que você consegue identificar essa relação comercial entre você e o seu cliente? Se você for o corretor rígido, você sempre vai achar que o seu cliente está numa relação com outro corretor. E se você for um cliente rígido, você sempre vai achar que esse corretor vai sempre preferir outro cliente, uma outra negociação. Como rígido, ele está programado para ter pelo menos duas opções na vida. Toda vez que ele tem que escolher, ele precisa eliminar uma opção. E daí ele vai ter que se arriscar, né? Confiar 100% que aquela seria a melhor opção dele. E para uma pessoa rígida, não interessa se essa opção é um parceiro de negócio, alguém num relacionamento amoroso, ou em qual andar tá o imóvel que ele precisa escolher. A informação tem que estar no sistema nervoso dela. Que ela nunca pode ter só uma opção. Lá no sistema nervoso dela tá que ela não pode ter uma só opção. Que ela sempre vai estar no triângulo. E ela precisa ter o controle disso. Olha o que ela pensa. Se eu escolher o imóvel A, eu vou eliminar o imóvel B. Mas eu não posso ficar sem outra opção. Tem que ter, um empreendimento tem que ter várias opções, porque... E se eu escolher a opção errada? Entendeu como funciona? Se não fez sentido pra você, eu tenho que falar uma coisa. É porque você não tem desse traço. Então você não tem medo de ser trocado, excluído. Ou você não tem medo de ter que decidir por algo, mas uma pessoa que vive assim vai tentar se defender para não passar por essa dor. Por isso, quando ela precisa escolher, ela quer tentar escolher de um jeito que ela não perca nenhuma outra opção,
tá? Isso vale tanto para o homem e para a mulher, para qualquer área. Quando eu falo ela, é a pessoa rígida, tá? É bem aquele ditado: fulano não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Pode ter certeza que esse fulano é rígido. Eu conheci pessoas assim que vivem um conflito interno, né, num triângulo, não sabe se faz algo ou se faz outra coisa. Sabe aquele cliente que você mostra todos os imóveis da pauta, que demoram 6 meses para decidir? Talvez você esteja até vendo algo, até tendo algo assim, ou você pode ter passado por uma situação dessa. Mas tem muita gente que atende clientes dessa forma. O cliente sempre precisa ter várias opções, ele nunca consegue decidir, ele jamais vai ter uma opção só, ele sempre tem várias, né? E nós podemos analisar que esse cliente sempre vai querer ter 2 opções do imóvel, né? E quando a gente elimina demais essas opções, ele sempre vai procurar uma nova. Vamos supor que ele tenha 2 corretores. Se um dos corretores vender o apartamento que ele gostaria, ele vai buscar outra opção para ter sempre 2 opções. Na cabeça dele, ele precisa entender que ele está fazendo a escolha certa. Ele sempre vai pensar assim: bem, se eu tenho um plano B, eu preciso de um plano A, um plano C, né? E então eu não posso perder um plano, eu sempre tenho que ter ali para não correr risco. O rígido é aquele cara que precisa ter opções de escolher, tá bom, gente? Sempre, sempre, sempre. Várias opções, tá? Bom, comece a observar se você é uma pessoa rígida, se você é uma pessoa indecisa. E eu vou dizer algo muito importante. Se analise, não aceite isso, não. Uma coisa é você ter dificuldade de escolher, de confiar, de se entregar 100%. Outra coisa você pode escolher ter uma vida cheia de problemas, né? Como eu disse lá no comecinho, né, sobre aquela postagem dos problemas, tem gente que gosta de ser assim. Então é uma dica: não goste, não aceite. Aceite sempre tomar decisões. Porque eu sempre falo assim, olha, a vida ela é um círculo, né? E ela roda. Se você para tomar uma decisão, até você pegar impulso para você continuar ao seu destino novamente, demora muito. Pensa o quanto isso pode atrasar a sua vida. Então, assim, ó, não aceite, tá? E quando você pegar um cliente assim, ou se você for isso, a minha dica é: faça uma lista de eliminações das suas escolhas, mas faça imediatamente quando você tiver que escolher algo, tá? Quando você sempre tiver 2 opções, para que você comece a treinar as suas decisões. E com o cliente, né? O que a gente faz com o cliente quando ele é indeciso? Busque todas as informações que ele te passar. Faça uma eliminação das coisas que ele não quer. E se por acaso isso não funcionar, é porque você não trabalhou as perguntas certas. Lembra quando você conheceu o seu cliente? Pois então, você precisava ter feito perguntas para ele. Você precisa saber tudo que esse cliente quer, para você poder eliminar as coisas que ele não quer. O importante de saber é saber de tudo isso, sabe? Olha só que interessante, quando você estava lá nas perguntas com o teu cliente, lá identificando, é para investimento, é para moradia, quantos dormitórios, o que o senhor não faz questão do imóvel, o que o senhor faz questão do imóvel, porque quando ele chega com várias opções, você precisa eliminar isso. Lembra que o senhor me disse que o senhor não faz questão de churrasqueira? Olha só, nós temos essa opção, vai eliminando e convide o seu cliente a ajudar você a eliminar. Vocês 2 podem fazer isso juntos, porque esse cliente que é rígido, ele precisa da sua ajuda, ele precisa entender sobre isso. E o importante de saber sobre tudo isso é saber que as coisas têm um princípio, que vem de algum lugar, que vem de uma formação, que você é assim porque você criou dores e recursos para ser assim, tá? E aí, o legal de você também saber disso é que se as pessoas não comportam do jeito que você acha que ela comporta, você deve entender que essa pessoa tem uma cultura, um jeito diferente do seu. E se você se aprimorar em pessoas, com certeza vai fazer com que suas vendas alavanquem, que você comece a faturar 5 vezes mais, que você seja um corretor de outro nível. Entendeu? Por que é importante
entender de gente? Então tá bom. Se você ficou nesse vídeo até agora, é porque você gostou e fez sentido pra você. Então eu vou te pedir mais alguma coisinha que eu já pedi, mais uma coisinha que eu já pedi no começo. Curta o vídeo, coloque nos comentários aqui as suas observações, nos dê mais ideias pra gente contar pra você a respeito de comportamento, nos comentários que eu vou ler pra te responder. Se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe com os seus amigos, porque todo mundo merece esse conhecimento, todo mundo merece entender sobre isso, ok? E muito legal ter você por aqui e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!